Paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Abre sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, capítulo de número 6. Verso de número 9. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 6, verso de número 9. Amém? Glória a Deus. Está escrito assim na palavra do Senhor. 2 Samuel 6. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Amém? Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, nesse momento nós queremos agradecer ao Senhor por esse período de louvor. Pedimos ao Senhor, Pai, que guarda a nossa vida, guarda a nossa casa, guarda o nosso lar, proteja os nossos filhos, nossas filhas, nossos entes queridos, nossos parentes mais próximos. Que as mãos do Senhor estejam sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre nossa casa, sobre a promessa que o Senhor tem feito para nós. Traga uma edificação aqui nessa noite da palavra do Senhor, que nós possamos entender ela, que ela venha entrar, papai querido, no nosso coração, que ela venha penetrar na nossa alma e que ela venha fazer um efeito sobrenatural e que nós possamos entender aqui nessa noite a palavra do Senhor, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Irmãos, depois do culto de quinta-feira, foi uma vez, quem veio receber, quem não veio. Deus me deu essa palavra na quinta-feira, e eu estudando essa palavra, eu pude entender o que Deus quis falar comigo. Capítulo de número 6 do livro de 2 Samuel, nós vemos aqui Davi, logo após ele ter assumido o trono, assumido o reino, de Israel, ele rapidamente olha e vê que ele não pode governar sem a presença de Deus. Ele vê que ele não pode governar sem a arca da aliança, porque a arca da aliança, ela simbolizava a presença de Deus no meio do povo. No livro de Êxodo, no capítulo de número 25, Deus ele aparece para Moisés e diz para Moisés que ele precisava que os filhos de Israel, ele dá uma ordem para Moisés, diz: Moisés, fala aos filhos de Israel que traga uma oferta voluntária, mas uma oferta de todo o seu coração. Oferta essa que ia ser em ouro, ia ser em prata, ia ser em cobre, ia ser em vestes de linho fino. Para quê? Para que ele viesse a fazer coisas para levantar o tabernáculo de Deus, para fazer especiarias, para levantar uma tenda, para aonde a presença de Deus
ela iria ser manifesta através daquela tenda, porque Deus ele queria se revelar não somente para Moisés, mas para os sacerdotes que foram separados também para ficar a serviço do tabernáculo. Então Deus diz a Moisés: Moisés, pede ao povo que traga a oferta voluntária, a oferta de coração, para ser feito o tabernáculo e para ser feito também a arca da aliança, aonde eu vou manifestar a minha presença. No capítulo de Êxodo, de número 31, Deus ele aparece para Moisés mais uma vez. E Deus diz para Moisés: Moisés, eu enchi e chamei Bezalel. Bezalel ele vai fazer para mim especiarias para ficar no tabernáculo. Bezalel e Aholiabe, eu tenho separado esses dois em toda ciência, em toda sabedoria e em todo conhecimento, seja no ouro, seja no cobre, seja na prata, seja na madeira, seja na veste de linho fino, seja na púrpura, seja no turim. Eu separei esses homens para ficar encarregado de serviços que vão estar dentro do tabernáculo e também para fazerem a arca da aliança. Então Deus separa esses dois homens para ficarem, para trabalhar sobre a arca da aliança e todas as especiarias que vão ficar dentro do tabernáculo, o éfode, o candelabro de ouro, a mesa da apropriação. Então esses homens, e no capítulo de número 35, Moisés ele anuncia ao povo que esses homens estavam sendo separados por Deus para fazerem o serviço da arca da aliança e do tabernáculo. Então no capítulo de número 1 do livro de Números, Deus manda Moisés separar as tribos e manda Moisés dizer: olha, você vai ficar com a parte do sul, você vai ficar com a parte do norte, você vai ficar com a parte do oriente, você vai ficar com a parte do ocidente, você vai ficar com isso, você vai ficar com aquilo, menos a tribo de Levi. A tribo de Levi não vai ficar com nenhuma parte, porque a tribo de Levi vai ficar com a minha presença. A tribo de Levi ela vai ficar separada para levar a arca da aliança. A tribo de Levi vai ficar para amontar o tabernáculo, para desamontar o tabernáculo. A tribo de Levi, aonde o tabernáculo for, a tribo de Levi vai levar o tabernáculo. Aonde a arca da aliança for, a tribo de Levi vai levar a arca da aliança. E a arca da aliança, ela era de madeira, mas revestida de ouro. Ela tinha 4 argolas, 2 de um lado e 2 do outro. A arca da aliança ela tinha uma vara que cruzava essas 2 argolas dos 2 lados para serem carregadas pelos levitas. E dentro da arca da aliança tinha as 2 tábuas da lei, o pote de maná e a vara de Arão que floresceram. Então Deus ele estava dizendo: eu vou manifestar sobre a arca da aliança. Só que somente os levitas podem carregar a arca da aliança. No capítulo de número 10 de Deuteronômio, verso de número 8, Deus diz que separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança. Por quê? Para levar a presença de Deus. Eles não teve herança, porque Deus estava dizendo: eu sou a herança da tribo de Levi. Eu sou a herança dessa tribo. Então eles vão carregar a minha presença e eu vou ser a herança deles. Aleluia. Então, meu querido, quando Deus ele separa alguém, quando Deus ele chama alguém, Deus ele capacita para aquela função. Deus ele dá estrutura, Deus ele dá estratégia para aquela pessoa fazer o serviço.
Depois da Arca da Aliança pronta, depois que Bezalel e Aholiabe fizeram a Arca da Aliança, agora o povo poderia oferecer sacrifícios através da Arca da Aliança, porque Deus se manifestava através da Arca da Aliança. O povo de Deus ia pelejar, e quando eles começavam a perder a guerra, eles levavam a Arca da Aliança, e aí Deus se manifestava e eles venciam a guerra, porque Deus estava com compromisso com o povo que levava a Arca da Aliança. Só que vai acontecer algo que vai atrapalhar isso. Passaram-se anos e anos, e a Arca da Aliança no meio do povo, e o povo celebrando, festejando, e Deus dava vitória aqui, Deus dava vitória ali, Deus levantava ali, Deus abençoava aqui. Só que no capítulo 4 do livro de 1 Samuel, vai acontecer algo que não vai agradar a Deus. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, Eli já estava velho, ele já tinha perdido a visão de Deus, e os filhos de Eli iam para o templo para se prostituir, iam para o templo para banalizar a presença de Deus, ia para o templo para adulterar, ia para o templo para se prostituir, e Deus não estava agradando disso. Eram filhos de sacerdote, a função deles era também ser sacerdotes, o futuro deles era ser sacerdote, mas estava atrapalhando a presença de Deus, e Deus estava indignado com aquilo. E Deus disse: eu vou trazer juízo sobre a família de Eli, a minha espada não vai apartar da descendência deles. Eles estavam atrapalhando a casa de Deus, adulterando, prostituindo, e Deus não estava agradando. E Deus olhava e dizia: as suas horas vai chegar. Era filho de sacerdote, mas estava se prostituindo diante da presença de Deus, e acha que Deus não estava vendo, e acha que Deus não estava nem aí. Aí Deus ele vai se manifestar. Aí Deus vai se revelar. E Eli foi se deitar. Aí a Bíblia, está escrito na Bíblia que ainda a lâmpada do candelabro não tinha se apagado ainda. Samuel deitou, e Deus começa a chamar Samuel, e Deus começa a falar com Samuel. Samuel não entende, vai até o profeta. O profeta diz: eu não te chamei, volta a dormir. 3 vezes ele vai, e na terceira vez que ele chegou, ele disse para Samuel: se te chamar de novo, você diz: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Ele entendeu que Deus estava querendo falar comigo. E quando Deus chama mais uma vez Samuel, ele diz: Senhor, fala que o teu servo ouve. E Samuel se prostra, e Deus começa a falar: não estou agradando mais da descendência de Eli. Os filhos dele têm feito o que era mal aos meus olhos, e a minha espada vai descer nessa família. A minha espada vai estar sobre esta família. E Samuel, ele escuta aquilo ali, e Samuel fica sem dormir à noite. Aí pela manhã, Eli chama Samuel e pergunta o que Deus tinha falado, e Samuel não esconde nada, ele revela tudo. Porque, meu querido, Samuel tinha compromisso com Deus, não era com Eli. Ele disse tudo que Deus mandou dizer. Olha, Deus diz que a espada está sobre a sua família, porque os seus filhos têm pecado, os seus filhos têm se prostituído, e você não tem visto, você não tem falado nada para os seus filhos. E Deus já levantou gente para falar com você, para consertar os seus filhos, e você não consertou, então a espada está na sua família. A espada está na sua casa. Aí o que vai acontecer? Os filisteus vão se levantar contra o povo de Israel. E quando os filisteus se levantam contra os filhos de Israel, capítulo de número 5 de 1 Samuel,
filisteu veio. Aí o povo filisteu começou a ganhar a guerra, começou a ganhar a luta. Aí alguém olha e diz: vem cá, vem para o nosso lado, vamos buscar a arca da aliança. Aí Ofni e Finéias, filho do sacerdote, foi buscar a arca da aliança. Só que eles esqueceram que Deus não tem compromisso com gente desviado. Eles esqueceram que Deus não tem compromisso com quem se prostitui. Eles esqueceram que Deus não tem compromisso com quem é enganador. Então eles levaram a arca da aliança. Aí o povo de Israel viu a arca da aliança chegando, começaram a gritar, começaram a jubilar e diziam: agora nós vamos vencer, agora eu quero ver quem vai acabar com nós. Só que eles esqueceram que estavam errados diante de Deus, estavam em pecado diante de Deus. Para chegar diante da presença de Deus tem que ter santidade, tem que ter aleluia, tem que ter comunhão, tem que ter paz, tem que ter compromisso, aleluia. E eles vêm, o povo todo fica alvoroço. Aí os filisteus dizem: o que aconteceu? Eles estão perdendo e estão gritando. Aí alguém vai dizer: é porque Deus visitou o povo e nós vamos perder agora a guerra, porque esse Deus mandou praga lá no Egito, esse Deus destruiu o Egito, esse Deus destruiu os cananeus, os amorreus. Só que alguém no meio dos filisteus vai dizer assim: olha, não vamos fugir, vamos enfrentar eles, porque se nós fugir, eles vão vir atrás de nós e vai fazer nós escravos deles. Aí o povo filisteu criou coragem, foi para pelejar, ganhou a guerra do povo de Israel e ainda mataram Ofni e Finéias. Aleluias, glória a Deus, aleluia. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Aleluia. Aleluia. Aí a notícia chega até Eli. Eli estava sentado na cadeira. Quando ele escuta aquilo, ele cai para trás e cai no chão e quebra o pescoço e morre. Aí o povo filisteu achava que podia ficar com a presença de Deus. Pegaram a arca da aliança, levaram a arca da aliança no seu território e colocaram diante de Dagom, aonde Dagom ficava. Dagom era os deuses dos filisteus. Só que quando eles acordaram pela manhã, Dagom estava com a boca no chão diante da arca da aliança. Aleluia. Aleluia, Jesus. Pegaram Dagom, levantaram Dagom e assentaram Dagom no mesmo lugar. No outro dia pela manhã, quando eles chegaram dentro da tenda deles, Dagom estava, aleluia, com a boca no pó e com as duas mãos arrancadas diante da arca da aliança. Glória a Deus. Porque nosso Deus, ninguém brinca com Ele. E a arca da aliança ficou passeando para lá, para cá. E aonde a arca da aliança ela entrava, aleluia, ela trazia maldição para aquele povo. Aí o povo era cometido de úlcera, o povo era cometido de tumores, e ninguém queria ficar com a arca da aliança. Ninguém. Até que a arca da aliança, depois de rodar tanto tempo, foi parar na casa de Abinadab. A arca da aliança fica na casa de Abinadab. Capítulo 7 de Samuel, 1 Samuel. Fica lá 20 anos na casa de Abinadab. Saul é levantado como rei. Saul não pensa nem um pouco em buscar a arca da aliança. Daí já dá para ver porque o governo dele foi tão fracassado diante de Israel. Governou 20 anos sem a presença de Deus, sem a arca de Deus. Aí Samuel vai ungir Davi. Unge Davi para
Passa-se anos. E Davi, ele é levantado como rei. Aí Davi, ele pensa consigo: eu não posso governar sem a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu não posso ficar sem a arca da aliança. Então eu vou buscar a presença de Deus. Aleluia. Davi, ele procura onde que estava a arca da aliança, até que ele acha. Estava na casa de Abinadab. Davi, ele junta aquele tanto de gente, com o mutirão todo, aquele tanto de gente. Vamos lá buscar a arca da aliança. Ele vai, busca a arca da aliança e tudo mais. Só que Davi, ele vai buscar a arca da aliança, mas ele vai de forma errada. Ele leva aquele tanto de carro de boi, ele pega a arca da aliança, acha que a presença de Deus é para ser carregada de qualquer maneira, de qualquer jeito. Põe a arca da aliança em cima dos carros de bois. Aí Davi está indo embora com a arca da aliança. Aí Davi pega a arca da aliança e vai embora com a arca da aliança. Só que Davi esqueceu que a arca da aliança não poderia levar de qualquer jeito. Aí quem estava guiando a arca, o carro de boi, Uzai e Aiô, não tem compromisso também com Deus. Aí vai, passa no buraco, a arca da aliança vai caindo. Aí Uzai estende a mão para segurar a arca da aliança, Deus mata ele no mesmo lugar onde ele estava. Glória a Deus. Porque Deus estava dizendo: ninguém segura a minha presença. Oh, aleluia, Deus. Ninguém segura a minha presença. Glória a Deus. Aí Davi olha aquela situação. Aí Davi se entristece. Aí Davi vai lá no livro de Crônicas. Aí ele olha como é que tem que trazer a arca da aliança. Ele diz: e como virá a minha arca da aliança? Aí ele diz: e como virá a minha presença de Deus? E como eu vou fazer para trazer a presença de Deus para a minha vida? E como eu vou trazer a presença de Deus para Israel? Aleluia! Aí a arca é colocada na casa de Obed-Edom. Aí a arca fica na casa de Obed-Edom por 3 meses. Aí Davi fica sabendo que durante os 3 meses Deus abençoou a casa de Obed-Edom. Aí Davi consulta o livro de Crônicas e ele vê que somente os levitas poderiam carregar a presença de Deus, porque Deus é a herança dos levitas. Deus é a presença dos levitas. Sabe o que acontece quando nós não observamos os detalhes? Acontece isso. Davi não observou os detalhes. Ele achou que qualquer um poderia trazer a presença de Deus. Não é assim. Não é assim. Não é qualquer um que prega. Não é qualquer um que canta. Não é qualquer um que sapateia que tem a presença de Deus. Se não tiver comunhão com Ele, santidade com Ele, vida com Ele, propósito com Ele, a presença não vem, a graça não vem, a unção não vem. Tem que ter comunhão. Não adianta eu cantar, pular, rodar, sapatear e ser fogo estranho e não ter vida diante dele. Glória a Deus, aleluia. Davi achou que qualquer jeito poderia trazer a arca do Senhor. A arca da aliança ninguém pode trazer ela de qualquer jeito. É por isso que Deus pediu para Bezalel e a Oliabe colocar as 4 argolas, 2 de cada lado e a vara, para que os levitas viessem carregar ela na cacunda, não é na carroça. E como virá a mim a presença de Deus? Eu disse isso para Deus. Deus, o que está acontecendo? Parece que a minha oração não sobe, parece que o céu não abre. Eu estou orando, eu estou fazendo isso.
Aí nós temos que observar os detalhes. Aí nós temos que reparar o altar. Lembra de Elias? O que ele fez? Reparou o altar de Israel que estava desconcertado. Colocou o altar em ordem, vida com Deus, propósito com Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Ele colocou o altar em ordem. E depois que ele colocou o altar em ordem, ele orou a Deus. E fogo desceu do céu e consumiu o holocausto. Aleluia. Glória a Deus. Lembra daquele 120 insistente? Jesus disse: permanecei-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles estavam reunidos em o mesmo propósito, em o mesmo espírito. Aí Jesus tinha ido para o céu. Aí eles ficaram orando, pedindo a presença de Deus, pedindo, aleluia, para que Deus descesse no meio deles. E eles oravam, insistindo, diziam: vem Espírito Santo. Aí Jesus lá do céu dizia: vai Espírito Santo. Aí eles falavam dizendo: vem Espírito Santo. Aí Jesus lá do céu mandava: vai Espírito Santo. Aí aleluia, o Espírito Santo desce e eles foram cheios do poder de Deus. Eles foram cheios da presença de Deus e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo. Aleluia. Como virá a minha presença de Deus? O que eu tenho que fazer para a presença de Deus descer? Será que eu tenho que orar mais? Será que eu tenho que cantar mais? Será que eu tenho que jejuar mais? Uma pessoa sem a presença de Deus é uma pessoa vazia. E Davi sabia que ele não poderia ficar sem a presença de Deus. Davi, ele sabia que ele não poderia reinar sem a graça de Deus, sem o controle de Deus. Porque a Arca da Aliança simbolizava a manifestação de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus. Tem gente que quer andar, mas não quer andar com a presença de Deus. Tem gente que é crente só dentro da igreja, ele só anda com a presença de Deus dentro da igreja. Lá fora você dá a paz do Senhor, ele não te dá a paz do Senhor. Ele tem vergonha de andar com a Bíblia, ele tem vergonha de dizer que é crente no trabalho dele, na escola, aonde ele vai, ele tem vergonha. E você acha que a presença de Deus está com ele? Não está, porque a presença de Deus, aleluia, ela é para ser dita: eu tenho a presença de Deus, então recebe a presença de Deus. Que eu perca dinheiro, a irmã Nora disse aqui quinta-feira, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, que eu perca tudo, trabalho, mas que eu não venha perder a presença dele. Aleluia, aleluia. O vírus está aí, ele está causando impacto, mas a presença de Deus é maior, ela também impacta onde ela chega. O vírus está causando, mas a presença de Deus, aonde ela chega, ela também causa. Ela cura, ela liberta, ela batiza. Ali lá vai o crente, ali lá vai a mulher de Deus, porque vai chegar um dia, meu querido, aonde muita gente vai dizer: aonde estava aquele povo, aonde está aquele povo barulhento, aonde está aquela irmã que ora, aonde está aquele irmão que ora. Aí alguém desviado vai dizer: aquele povo foi embora, aquele povo foi arrebatado, aquele povo foi morar com ele na glória. Aleluia. É chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Como é que eu tenho que fazer para levar a presença de Deus? Davi consulta o livro de Crônicas, ele olha e vê: somente os levitas podem carregar a presença de Deus. Glória a Deus. Aí ele faz diferente, ele chama os levitas: vem, nós vamos trazer a presença de Deus agora. Ou agora eu quero ver a presença de Deus se não vem.
Aí ele reúne os levitas, vamos lá. Aí ele fica sabendo ainda mais, a arca estava na casa de Obed-Edom, tinha 3 meses. E tudo que Obed-Edom fazia, Deus prosperava. Aonde Obed-Edom colocava a mão, Deus abençoava. Aonde Obed-Edom pisava, Deus pisava, porque Obed-Edom tinha compromisso com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele foi cantando, ele foi bailando, ele foi entoando louvores a Deus. Ele chega lá na casa de Obed-Edom, pega a arca da aliança. Olha que bonito agora, irmão, olha que bonito. Os levitas chegando e colocando a vara nas argolas e colocando a arca da presença no ombro e trazendo a presença de Deus para Israel. Um povo que estava sem a presença de Deus fica com a presença de Deus. E eles iam cantando, eles iam salmodiando, eles iam jubilando, porque estava trazendo a presença de Deus. Porque a presença de Deus é assim, aonde ela chega, ela contagia. Quem está triste fica alegre, quem estava chorando, o pranto chega, aleluia, a alegria chega. Quem estava ressuscita, quem estava mudo volta a falar, quem estava cego volta a enxergar, porque a presença de Deus é ela que contagia a nossa vida. Se um crente ficar sem sentir a presença de Deus por um dia, ele tem que se converter de novo, ou tem alguma coisa de errado com ele. Quem tem comunhão com o Pai, ele tem comunhão com o Espírito, ele tem comunhão com o Filho. Tinha vezes, meu querido, que na sala de aula eu me pegava sozinho, chorando, falando em línguas. Aí quem era espiritual, que sentava do meu lado, na minha frente, entendia. Umas irmãs abençoadas, uns irmãos abençoados olhavam para mim, que isso? Eu falava, eu estou cheio da presença de Deus. Aleluia. Você vê que um crente, meu querido, cheio da presença de Deus, ele não conta problema, ele conta vitória. Aleluia. Ele não conta derrota, ele conta vitória. Glória a Deus. Crente cheio de Deus, passa alguém perto dele e diz, está tudo bem? Ele olha, está tudo bem, mesmo com o filho morto dentro de casa. Ele diz, não, está tudo bem. Aleluia. Porque a presença de Deus quem faz isso. Aleluia. Agora, quem não anda com a presença de Deus? Irmão, está tudo bem? Ah, irmão, só prova. Irmãos, escuta só. Você não vai gastar de correr atrás das bênçãos do Senhor. Elas te seguirão. Aleluia. Glória a Deus. A bênção de Deus te seguirá. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque aonde tem presença de Deus tem tudo. Encerrando. Davi, ele viu que ele tinha errado. Ele consertou o erro dele. Sabe qual é o problema de muitos? Não querem consertar o erro e querem levar a vida de qualquer forma. Sabe por que a presença de Deus veio com Davi? Porque ele observou onde ele estava errando. Então ele consertou o erro dele. Não é vergonha. Vergonha é você chegar no último dia, diante dele, e ele dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, maldito. Vós que praticais a iniquidade, mas Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu curei, no teu nome maravilhas foram feitas, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. A maior tristeza, a maior vergonha é essa, no último dia ser envergonhado. Por isso que Davi, ele se derramava diante de Deus quando ele errava. Ele chorava. Ele se prostrava. Sabe, no momento da luta de Jó, quando ele disse, porque eu sei que o meu Redentor, ele vive por fim, ele há de se levantar, ele estava confessando para o diabo, ele estava dizendo, pode me roubar tudo,
mentira. Você pode levar os filhos à fazenda, você pode levar a agropecuária, mas a presença dele você não me tira. E Deus, ele quer que nós façamos isso. Oh, eu não vou ficar pegado em casa, não vou ficar pegado em carro. Se quiser levar, pode levar. Maior que está comigo do que aquele que está no mundo. É a presença que importa, é a presença que importa. É a unção de Deus que faz a diferença. Oh, glória! Aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus. É a presença de Deus que volta. Vivemos vida. É mais bonito, irmão. Mais bonito. E evangelizando a cidade toda, ó. A Arca da Aliança, todo mundo cantando. Aí o pessoal saiu da janela para observar. A presença voltou. A presença chegou. A presença está com nós. Deus está no meio do povo. Oh, aleluia, Deus está na igreja. Oh, aleluia, Deus está na casa. Oh, aleluia, Deus está no país. Oh, aleluia, Deus está no município. Agora ele chegou, agora ele vai ficar. Davi teve um reinado bem sucedido, apesar dos erros, apesar das falhas, mas ele reconhecia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele quer que nós reconheçamos os nossos erros, porque senão não tem. Para andar com a presença de Deus, eu sei que 100% é Jesus, mas nós temos que fugir da presença do mal para que a presença venha andar comigo. O mês tem 30 dias ou 31. Se cada dia eu melhorar 1%, com 3 meses e 10 dias, eu já melhorei o suficiente. Se cada dia eu melhorar 1%, meu querido, no final de um mês eu vou ter melhorado 30%. Se cada dia eu orar 1 hora, no final do mês eu vou ter orado 30 horas. Aleluia. Nós vamos orar nesse momento. Aleluias. Dá para cantar? Irmãos, dê a mão a esse irmão que está do seu lado, Senhor, com todo respeito. Nós estamos aqui para ajudar um ao outro. Davi, ele foi ajudado pelos levitas. E ele conseguiu trazer a presença de Deus. Quando Deus ele escolhe alguém é diferente. Quem tem unção é diferente. Sabe o que Davi disse? Olha, meu cálice transborda. Aonde ele chegava, ele contagiava alguém com a presença de Deus. E eu tenho que estar transbordando na presença de Deus. Para onde as pessoas veem eu, eles vão ver que eu tenho a presença de Deus. Eu quero orar com vocês, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a igreja do Senhor. Eu quero apresentar a vida desse irmão, a vida dessa irmã, a vida do círculo de oração, a vida das crianças, dos jovens da igreja, a vida do pastor, da esposa do pastor, dos obreiros locais da igreja. Pai, em nome de Jesus, aonde nós estivermos errando, que o Senhor nos mostre.
aonde nós estivermos esquecendo de um detalhe que o Senhor nos mostra. Pai, mostra para essa irmã, mostra para esse irmão, mostra para mim, mostra para nós, Pai querido, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou. Oh Pai, ajuda essa irmã aqui hoje, ajuda esse irmão aqui hoje, visita ele com sua presença, visita ela com sua presença, traz da sua graça sobre ela, traz da presença do Senhor sobre ela, aviva a tua igreja, como disse Abacuque, aviva a tua obra em nome de Jesus, renova a força desse irmão, assim como disse Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria a presença do Senhor sobre os velhos, sobre os jovens, sobre as crianças, sobre os anciões. Traga a presença do Senhor, confirma a graça do Senhor, renova a esperança do Senhor. Se houver, aleluia, um crente cheio do teu poder, que ele venha ser manifestado com a tua glória. Frieza pega, unção também pega. Se tiver um irmão cheio da tua graça, renova ele, batiza ele aqui nessa noite. Se tiver alguém precisando do teu batismo, enche ele de poder, enche ele de graça, confirma o ministério mais uma vez, confirma a bênção mais uma vez. Olha esse problema que precisa ser solucionado, visita esse crente, visita esse ente querido que está no hospital, que está na boca de fumo, que está nas drogas, que está na prostituição. Converta esse filho, converta essa filha. É chegada a hora, Pai, e o Senhor vai me buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Repreenda toda a batalha no mundo espiritual, que a presença do Senhor, ela venha ser manifesta na nossa vida, ela venha ser manifesta na nossa casa, no nosso dia a dia, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de andar, no nosso jeito de viver, no nosso jeito de cumprimentar. Aleluia, que nós possamos entender do Evangelho. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus,